O tema nosso hoje está aí na frente. Qual que é? Nossas sementes a semear. Quando a gente fala de nossa semente a semear, a gente pensa na perspectiva do que estamos plantando. Afinal de contas, semente a gente faz o que com ela? Se você não planta, o que acontece com ela? Morre. Então, se são nossas sementes, elas são a ser semeadas. E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente verifica que o nosso mundo, ele é regido por leis. Não é verdade? Existe a lei da matemática, existe a lei da gravidade, existe a lei da física, existe as leis educacionais. A educacional, eu sou muito boa nela. Eu trabalho com um programa que todas as vezes que dá a ideia de problema, a unidade me liga e diz: Zana, procura aí na lei o respaldo para essa pergunta. E aí, quando fala procura na lei o respaldo para essa pergunta, tem um problema lá. Que se eu der a resposta e convencer quem está perguntando, tá ótimo. Mas por que ela pede para eu procurar na lei? Porque lei não se questiona. Fala qual que é o artigo, fala qual que é o parágrafo, me dá o número da lei, aí eu vou lá na lei, procuro o parágrafo, mando a resposta baseada na lei. O que é que a pessoa que está questionando faz? Ela não questiona mais. É por isso que o mundo é regido por leis. A primeira lei que nós tivemos foi na Bíblia, com o Velho Testamento. Deus viu que, se não tivesse os mandamentos, cada um agiria sobre a sua cabeça. E pensando nessa perspectiva de que cada um age conforme a sua cabeça, que a gente tem leis que são nacionais, tem leis que são internacionais, são leis que são mundiais. Você quer uma lei mundial? A lei de trânsito. Quando você vê aquele símbolo de tem uma setazinha para cima e um corte nela, o que é que significa? Proibido, meu filho, não vai. Eu sou péssima nisso. Eu comecei a dirigir e o Vida era meu instrutor. E ele é instrutor mesmo. Eu disse: amor, você vai me ensinar a dirigir. Tá bom. Pega o carro. Aí pegou o carro, tinha uma parada obrigatória, com a seta no meio assim. Aí eu não vi nada e segui. Ele disse: Zana, é para parar. Gente, mas não tem carro. Eu vou parar para quê? Ele disse: olha, você não é boa de lei, não. Então, aonde quer que você vá, você tem algumas regras que são estabelecidas. E se a gente pensar, na Bíblia, nós temos o Velho Testamento, não temos? Que são os 10 mandamentos. Vocês perceberam que o mandamentos, ele tem 2 princípios. O primeiro princípio dele é o seu relacionamento com Deus, que são os 4 primeiros mandamentos. Os 6 outros mandamentos, qual que é o princípio? Sua relação com o outro. Então, Deus já se preocupou com isso. Se existe lei, é para ser seguida. Lá no quartel, se você não cumpre a lei, o que é que acontece com você, boys?
Várias vezes ele já foi punido. Porque ele também é um homem que não cumpre lei. Então, as leis, elas servem para ser cumpridas. E se elas servem para ser cumpridas, tem uma lei que sobressai a todas. Porque essa lei que nós vamos tratar agora é uma lei que rege todas as outras leis, que é a lei da semeadura. Quem conhece essa lei? Quem conhece essa lei? Tem uma popular que a gente costuma falar lá onde eu trabalho, que fala assim, olha, aqui se faz, aqui se paga, viu? Aqui se faz, aqui se paga. Popularmente, eu estou dizendo o quê? O que você planta, você colhe. A outra é, eu não me preocupo, porque no final ele vai pagar a conta. E você já percebeu que é sempre no punitivo? Mas a lei da semeadura, ela não é só punitiva, mas ela é regida por alguns princípios. O primeiro princípio da semeadura é o princípio universal. Ela é universal. Significa que não existe raça, não existe cor, não quer saber onde você mora, não quer saber a sua situação, se você é rico, se você é pobre. Ela acontece para todos. E essa lei você não consegue manipulá-la. Está lá em Gálatas 6:7. Quem é que pode ler para a gente? Gálatas 6:7. Fato. Não se deixe enganar. De Deus não. Quando a gente pensa em que Deus é zombado, a gente pensa naquelas piadinhas da internet, não é? Nossa, como é que ele teve coragem? Não. O zombar aqui tem outro sentido. Se eu procuro, de alguma forma, manipular a lei da semeadura, eu estou zombando de Deus. Se eu acho que o que eu faço aqui não vai trazer para mim consequências, eu estou zombando de Deus. E aí ele é muito enfático, de Deus não se... Pois o que o homem semear, ele vai colher. É o primeiro princípio. É uma lei universal. O segundo princípio é o quê? Além de universal. Você colhe... Como é que é? Você colhe... Se você planta laranja, você quer colher abacate? Não vai. Você vai colher o quê? Laranja. É fato. Isso está onde? Quem pode abrir para a gente? Pode uma figueira produzir outra coisa? É uma lei que também tem um princípio. E a gente precisa entender que quando eu colho, eu vou colher aquilo que eu estou plantando. Não tenha dúvida disso. Ela também tem um outro princípio, qual que é?
você sempre colhe em quantidade maior do que plantou. Você planta um pé de laranja. Você colhe só uma laranja? Não, você colhe várias laranjas, não é verdade? Você planta um pé de limão. Você colhe limão? Colhe um limão? Não. Então, essa semente, ela gera uma árvore inteira. E essa árvore inteira, ela gera muitos frutos e ela tem tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente planta. Uma semente que, se ela multiplica a sua colheita, se eu estou plantando raiva, eu vou colher o quê? Se eu estou plantando tristeza, eu vou colher o quê? Se eu estou plantando amargura, eu vou colher o quê? Se eu estou plantando discórdia, eu vou colher o quê? Agora, se eu planto alegria, eu vou colher o quê? Se eu planto abundância, eu vou colher o quê? A gente colhe muito mais do que planta. A próxima. Qual que é? Colhemos segundo a medida que semeamos. Está lá em 2 Coríntios 9,6. Quem pode ler? Isso afirma: aquele que semeia pouco também colherá pouco. O que semeia com fartura também colherá com fartura. Isso quer dizer o quê? Os nossos resultados, eles não podem ser acelerados. Então, cada semente, ela tem um tempo de frutificar. Às vezes, aquilo que eu plantei, eu não vou colher agora. Eu vou colher daqui a 1 ano. Tem sementes que a gente planta, que a gente colhe 60 anos depois. Sabe qual que é a semente? Tamarino. Então, são sementes que são para as futuras gerações. Aí vem uma reflexão. O que você está plantando? Em 2022, você está colhendo o que você pode ter plantado há 10 anos atrás. E se eu não sei a importância dessa lei, eu estou pagando, colhendo aquilo que eu plantei há 2 anos atrás. Então, os resultados, eles não são acelerados. Tem gente que está plantando hoje e quer colher de noite. Não vai. Não vai conseguir. Cada objetivo que você tem na vida, cada propósito, você só vai colher daqui a um tempo. Agora, tem alguns milagres que Deus faz conosco. Você já viu aquela oração que você ora e que automaticamente ele responde? Você fala assim, graças a Deus. Aquilo ali é um milagre. Porque no natural, você tem que aguardar aquilo que você plantou. É a naturalidade da vida. E o próximo é, cada semente tem um tempo de gestação. Está lá em Eclesiastes 1-2. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que você plantou. Então, os resultados, eles vão vir à medida em que você planta. Se você não planta nada, o que é que acontece? Você colhe nada. Tem gente plantando nada e quer colher o que não tem. E aí nós vamos para Gálatas 6, de 7-9. Eu queria trabalhar com vocês alguns princípios dessa lei da semeadura
com esse texto. Sabe por quê, gente? A lei da semeadura e da colheita é algo tremendo na vida de qualquer cidadão. Muitas vezes nós relegamos em segundo plano essa lei. E aí ela permite colher aquilo que plantamos, mas muitos ignoram. Mas uma coisa é fato, ela é universal. Seja bom ou seja ruim, você vai colher. Então, se é planta, se é semeadura, e se ela tem alguns princípios, a Bíblia fala sobre isso. Então, ele está dizendo que tudo que a gente faz na vida é espécie de um plantio. Se é plantio, quais são as sementes que a gente planta? Não é um plantio? Qual que são as sementes que a gente planta? Você sabe? Sementes são essas aí, ó. Nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos sonhos são as nossas sementes. E cabe a cada um de nós saber o que está plantando no nosso interior e nos nossos relacionamentos com outras pessoas. Pois essas sementes é que vai gerar o retorno. Então, quando a gente fala em pensamentos, eu posso ter bons e maus pensamentos. Essa semana eu tive um mau pensamento. E aí, esse pensamento que eu pensei, eu falei assim, mas é só pensamento, eu não estou pecando. Você está plantando. Porque você está se alimentando dele. Nossos atos é uma semente. Essa semana, eu tive um bom ato. Então, eu tive uma boa semente. Tinha uma pessoa que estava passando mal. Eu poderia ter ido embora, mas eu disse não. Voltei, sentei com ela, procurei a médica do trabalho, conversei com ela. Sabe qual era o problema dela? Emocional. Sabe qual que é o remédio que ela precisava? Simplesmente que alguém ouvisse. Então, os meus atos são sementes. As suas palavras são semente. Um muito obrigado faz toda a diferença. Essa semana nós tivemos uma ação lá na nossa empresa que chama Mais Senac. E aí é comemorado os anos de cada funcionário. Começa com 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50. Aí eu fiquei muito curiosa. Falei, cara, quem é que tem 50 anos de casa? Eu entrei por causa dos 50, não por causa dos 10. E aí, na hora que eu entrei, e que eu vi que ia ter, esse ano, eu fiz 20 anos de casa. 20 anos é uma vida que você planta o tempo inteiro e você vai colher aquilo que você planta. Através de quê? Dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas emoções, dos meus sentimentos. E aí, foi me pedido, porque assim, 10 anos, no total foram 70 pessoas. 10 anos, eram 40 pessoas. Aí tem um sorteio de uma para ser homenageada pelo grupo todo. Nos 15, eram 7 pessoas. Não, 10 pessoas. Na minha, eram 7 pessoas. Só que na que teve 15, uma amiga minha foi sorteada.
E aí, nós duas estávamos com suspeita de dengue, suspeita de coronavírus, de Covid, de dengue, porque tem 2 lá que está. E aí a gente não pode estar presente, perder a festa, tudo bem. Mas você podia assistir pelo YouTube. Ela entrou e eu entrei. Eu queria entrar por causa dos 50, eu estava curiosa. Aí teve os 10, chegou o momento dos 15. Quando teve 10, teve 3 sorteados para ser homenageados. A gente assistiu a homenagem, tal. Aí eu perguntei assim para essa minha amiga, olha, qual que é a probabilidade de você ser sorteada? Foram quantos de 15? Porque ninguém quer ser sorteado. Ela disse, Zana, de 15 são 10. Aí a sua probabilidade é muito alta, porque ela tinha sido sorteada e eu tinha feito a homenagem para ela. Aí eu assim, e quantos que de 20? Ela, 7. A probabilidade é mínima. Engraçada vocês, Ana? 10 eu tenho probabilidade e 7 não tem probabilidade? Isso é a lei da semeadura, minha filha. Quem planta, colhe. Só que eu sabia que ela seria homenageada. Gente, é muito interessante. É uma pessoa da família e aqueles que eles encontram que têm mais afinidade. No momento em que apareceu ela na foto, ela disse, Zana, eu não acredito, eu fui a sorteada. Aí, na hora que aparece a irmã, fazendo uma homenagem muito linda para ela, e logo depois fui eu. Ela disse, eu não desconfiei. Mas eu estou chorando aqui. Então, significa, gente, que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Naquele dia, eu plantei no coração de uma pessoa que eu amo muito, palavras que ela vai levar para a eternidade. Sabe por quê? Porque foi filmado, está no YouTube, sai do YouTube. Falar nisso, essa gravação não vai para o YouTube, viu? Porque ela fica eterna. E se ela fica eterna, qual a semente que você tem e que você está plantando? Eu tive uma semente que eu plantei que eu me arrependo pro resto da vida. Mas eu plantei. Foi de achar que meu irmão não seria curado de uma doença que a gente em casa não acreditava e ninguém acreditava. Mas a gente plantou nele o tempo todo, esperança, esperança, esperança. E chegou o dia que Deus disse, agora vocês vão colher o que vocês plantaram. A Ivana, se você quer que ore, é a Ivana. Ela era sapateada mesmo. E aí ela foi numa igreja, na semana que a gente pegou ele na pior situação que ele teve, e ela foi na igreja fazer uma corrente para ele, ela recebeu uma profecia. Seu irmão vai se livrar dessa. E ela chegou e me ligou assim, Tota, nós vamos ver a cura de Painha. Hoje, a gente sabe que é um vício. E vício é cada dia uma plantinha. Mas já tem 5 anos que ele não bebe. E como eles falam, tem 5 anos que ele está limpo. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se as sementes são os nossos pensamentos, as nossas emoções, aonde que a gente planta? Não é na terra? Ou não? Não é no terreno? Não é? Tem 2 tipos de terrenos que a gente pode plantar. Está lá no versículo 8. Quem pode ler de novo para a gente aí? O versículo 8 de Gálatas 6. Você está plantando na carne ou você está plantando no espírito?
O exemplo que eu dei a vocês hoje da vida do meu irmão foi plantado no Espírito. Porque a gente sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Mas tem gente que está plantando na carne. Você está plantando na carne ou está plantando no Espírito? Aonde mais vai sua semente? E tem no versículo 9 2 princípios básicos. Não podemos desistir de semear. Porque lá no versículo 9 fala que se não desanimarmos, alguma coisa vai acontecer. Quem é que pode ler para a gente? Não cansemos de fazer o quê, gente? Plantar semente boa. Porque se não desanimarmos, o que é que vai acontecer? Aqui que reside o maior problema. Na situação do meu irmão, na maioria das vezes, a gente perdeu a esperança e perdeu a oportunidade de Deus fazer um milagre antes. Mas tinha uma na casa que morreu, colocando os joelhos no chão todos os dias. Aquela ali nunca desanimou dele, que foi a minha mãe. Ela não viu, mas chegou o tempo da colheita. Então, eu não sei se a sua semente é para agora. Eu não sei se a sua semente é para uma semana, se é para um mês, se é para um ano. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você está plantando para o Espírito, a colheita chega. E, finalmente, tem um outro princípio aí. Qual que é? Além da gente não desistir de semear, nós precisamos esperar o tempo certo. Que no tempo certo, Deus vai trazer a resposta. Eu não sei qual que é a sua semente. Eu só sei que Deus, o grande semeador, está vendo o que você está fazendo. E aí eu queria terminar a nossa reflexão com uma história. E essa história diz que um homem trabalhava em uma fábrica distante, 50 minutos da sua casa. E no ponto que ele entrava, uma senhora idosa sempre sentava-se junto à janela e ela abria uma bolsa. E nessa bolsa ela tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa fora. Ela pegava a bolsa, abria o pacotinho e ficava jogando alguma coisa fora. A cena sempre se repetia e um dia, curioso, o homem perguntou o que ela jogava pela janela. Ela respondeu: jogo sementes. Sementes? Mas sementes de quê? Eu jogo semente de flores. É que eu olho para fora e a estrada está tão vazia. Eu não sei aonde você está vazio. Mas em algum momento da nossa vida, a estrada parece tão vazia. Aí ela diz: eu gostaria de poder viajar vendo flores coloridas em todo o caminho. Imagine como isso seria bom. Sabe, às vezes, o nosso mundo está vazio, mas a gente precisa ter o quê? Esperança. E essa mulher tinha esperança de ver o quê, gente? A estrada
florida. Mas as sementes caem no asfalto, senhora. São esmagadas pelos pneus dos carros, devoradas pelos passarinhos. É isso que o diabo faz. Para que plantar? Não planta que vai dar nada. Esse disse o que para ela? Onde que estava o problema? No asfalto. Depois do asfalto, onde é que estava o problema? Nos carros que ia esmagar. Tirando os carros, qual era outro problema? Os passarinhos que iam comer. É tanto obstáculo para os nossos sonhos, para as nossas sementes, que às vezes a gente esquece de semear. A senhora acha mesmo que essas sementes vão germinar na beira da estrada, minha senhora? Você acha mesmo? Acho, meu filho. Mesmo que muitas se percam, algumas acabam caindo na terra e, com o tempo, elas vão brotar. Eu não sei qual é a situação. Pode estar muito tenebrosa. Mas nessa senhora, ela não perdeu a esperança. Mesmo assim, demoraram a crescer, precisam de água. Eu faço a minha parte. Você tem feito a sua parte? Sempre há dias de chuva. E se alguém jogar as sementes, as flores nascerão. Foi o que ela pensou. Dizendo isso, virou-se para a janela aberta e começou o seu trabalho. O homem desceu e logo adiante, achando que a senhora já estava meio doida. Tem gente que é doido, gente. O cristão para o mundo, ele é considerado louco. Mas o importa é que eu sou louco por Deus. Algum tempo depois, um dia, no mesmo ônibus, o homem olha para fora e percebeu flores à beira da estrada. Muitas flores. A paisagem colorida, perfumada e linda. Lembrou-se então daquela senhora. Procurou-a em vão, para poder, o que você falou é verdade. Perguntou ao cobrador que conhecia todos os usuários do percurso. As velhinhas da semente. Pois é, morreu há quase um mês. O homem voltou para seu lugar e continuou olhando a paisagem florida pela janela. Quem diria? As flores brotam mesmo, pensou ele. Quem diria? Deus faz milagres. Mas de que adiantou o trabalho dela? Morreu para não ver a beleza toda. Olha o pensamento dele. Nesse instante, ele ouviu risos de uma criança. No banco da frente, uma garotinha apontava a janela, toda entusiasmada. Olha que lindo, papai, quantas flores nessa estrada. Como se chamam aquelas flores? Então, entendi o que aquela senhora havia feito. Mesmo não estando ali para ver, fez a sua parte. Deixou a sua marca. Em 2022, que marca você tem deixado? Qual que é o legado? A beleza para a contemplação e a felicidade das flores e das pessoas. Então, no dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se junto à janela e tirou um pacotinho de quê? Do bolso. Ele entendeu a lição. Tem gente que não entende. Assim, deu a continuidade à vida, semeando o amor, a amizade, o entusiasmo, a alegria. Se semearmos boas sementes, os frutos serão igualmente bons. O futuro depende das nossas ações do presente. Vamos semear nossas sementes agora? Deus é bom porque Ele deixa você plantar o que você quiser. Mas Deus também é justo e vai permitir que você colha aquilo que você plantou. Você quer uma vida abençoada? Quer receber uma boa colheita das mãos de Deus? Então, vamos semear boas sementes. Nunca desistir de continuar semeando e esperar com paciência o tempo da colheita. Pois a promessa é certa e colheremos se não desfalecermos. É isso que Gálatas 6:7 diz. Eu não sei como é que está a sua colheita.
Quero terminar o culto dizendo, e que você faça reflexão. Se você está plantando a semente errada, dá tempo de voltar atrás e voltar a plantar a semente certa. Que provavelmente a lei universal, ela é nítida. Nós vamos colher aquilo que nós vamos plantar. Então, gostaria agora que você fizesse uma reflexão com Deus. Deus, quais as sementes que eu tenho na minha mão? É semente para a terra, para a carne, ou é semente para o espírito? Todo milagre que acontece na sua vida, que você acha que não conseguiu, se você estiver plantando a semente certa, você vai colher em abundância no tempo de Deus, se você não desanimar. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos agora diante da Tua presença. Nós sabemos, Deus, que o plantio da colheita, ela é universal, mas não é universal porque sabemos que a Tua palavra ela é eterna. Em nome de Jesus, eu coloco aqui agora cada pessoa diante do Teu altar. Que as sementes que estejam nas nossas mãos, que sejam os nossos pensamentos, as nossas emoções, que seja, Deus, os nossos sonhos. Essas sementes são entregues pelo Senhor, que nos dá oportunidade, Pai Santo, todos os dias. Mas muitas vezes, Pai Santo, na ignorância, a gente não abre o pacotinho. A gente não acredita no milagre do Senhor. Nós, muitas vezes, Deus, não temos paciência de esperar no Senhor. Mas a Bíblia fala também, Deus, que aquele que persevera colherão os frutos da vida. E o maior fruto que nós podemos, Deus, colher é a vida eterna no Senhor. Então, em nome de Jesus aqui, Pai Santo, sei que o Senhor conhece cada coração, cada mente. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, trazer ânimo para quem está desanimado. Aquele que está vendo, Deus, a terra vazia, que ele possa ver as perspectivas das flores que ele pode plantar, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor possa estar trabalhando em cada coração. E eu gostaria, Deus, agora, pelo Teu Espírito Santo, que cada pessoa que está entregando essas sementes agora diante do Senhor, que elas possam se levantar, Pai. E elas possam dizer: Senhor, entrego a Ti as minhas sementes. Que se tiver semente ruim, Pai Santo, que ela seja arrancada em nome de Jesus. Então eu gostaria agora, irmãos, diante de Deus, que se você quer começar a plantar a semente dos bens, que você possa se levantar agora diante de Deus, representando o Senhor dos Senhores, que pode fazer todas as coisas. Deus, na minha vida, o Senhor já fez muitos milagres. Eu agradeço ao Senhor por tudo, mas que eu continue plantando, Deus, as sementes da vida eterna. Porque nós sabemos, Deus, que nós estamos de passagem, mas também sabemos, Deus, que Tu és justo para deixar com que cada um colha aquilo que planta. Mas nesse momento, Pai, pela fé, eu coloco cada pessoa que se levantou agora em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um. E que a gente possa, Deus, acordar para plantar, Deus, sementes eternas. A começar em mim, Deus. Está acabando um ano, Pai Santo.
Mas não acabou a vida porque o Senhor abre os olhos todos os dias. Então, em nome de Jesus, acorda o povo que dorme, Pai. E que a gente possa, Deus, ceifar para o ceifeiro maior, que é aquele que tem poder para transformar. E que a estrada da nossa vida possa ser florida, Pai Santo, porque nós vamos deixar um legado. A vida é eterna. Nós temos aqui um tempo, mas o Senhor tem a eternidade. Se tem, Deus, alguém aqui que de alguma forma desacreditou no ceifador, porque nós somos trabalhadores, que possa entregar a sua vida agora, Pai Santo, para aquele que pode todas as coisas. Porque a gente consegue ver o milagre de Deus quando os nossos olhos se abrem e quando as nossas mãos se abrem para plantar aquilo que vamos colher. Deus, obrigada por esse momento. Que o Senhor possa nos levar em paz. Obrigada pela oportunidade de que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.